Nosso Pai Criador fez tudo que existe, incluindo as montanhas, as grandes rochas e até as pequenas pedras. Antigamente, usávamos essas pedras pesadas para moer trigo e outros cereais. Jesus, quando escolheu os seus apóstolos, um destes era chamado de Simão. Simão era um simples pescador e tinha uma personalidade impulsiva. Jesus mudou o nome dele para Pedro, e Pedro quer dizer pedra. E Jesus disse: sobre essa pedra farei a minha igreja. Jesus também foi chamado de pedra angular. Certa vez, após a morte e ressurreição de Jesus, Pedro disse aos mestres da lei: Jesus é a pedra angular que os construtores rejeitaram. Em uma passagem das Escrituras Sagradas também diz: quem pisar nessa pedra será destruído. Pedro estava no barco junto com os discípulos quando veio uma grande tempestade com ventos super fortes e viu quando Jesus repreendeu o vento e o mar e tudo ficou calmo. Certa vez os discípulos estavam atravessando o mar da Galileia sozinhos num barco, à noite para o outro lado, quando de repente Jesus apareceu andando sobre as águas. Os discípulos ficaram assustados ao verem de longe alguém sobre as águas. E Jesus gritou: não tenham medo, sou eu! E Pedro respondeu: se é o Senhor, deixe que eu vá ao seu encontro com o Senhor sobre as águas. E Jesus disse: venha, Pedro. E ele foi. E caminhou também sobre as águas, pois teve fé que Jesus podia fazê-lo andar sobre o mar. Porém, sua fé foi pequena. Quando veio o vento sobre ele, Pedro duvidou e se afundou no mar. Porém, nosso Salvador estendeu a mão e o resgatou. Assim como ele fez por todos nós, o justo morreu pelos injustos para chegarmos ao Pai. E Jesus disse a Pedro: por que duvidou? Porque não teve fé. Tiago nos alerta que quando duvidamos, na fé, somos como um barco no meio do mar, onde a onda vem e bate dos dois lados, o deixando à deriva, sem rumo certo. Pois quem ora e duvida na sua fé, não será atendido em sua oração. Pois o homem sem fé nunca sabe o que vai fazer e anda perdido na vida. Jesus diz: se tivermos uma fé do tamanho de uma semente de mostarda e dissermos a um monte: levante-se e se atire ao mar, nosso rei disse que assim o será. Jesus também disse que tudo o que pedimos com fé e não duvidarmos em nosso coração, seremos atendidos. Todas as pessoas que Jesus curou só foram curadas porque tiveram fé que Jesus podia curá-los. Jesus sempre dizia que para eles, você só foi curado porque teve fé. Jesus disse que tudo é possível para aquele que crê. Paulo diz que tudo o que fazemos sem fé é pecado. Jesus amaldiçoou Cafarnaum e Betsaida porque eles não tiveram fé. Mesmo vendo os milagres que ele fazia, ele disse: ai de ti, Cafarnaum, ai de ti, Betsaida, pois se em Tiro e Sidom fossem feitos os milagres que foram feitos aqui, eles teriam se arrependido com saco e com cinza. E tu, Cafarnaum, que te ergues até o céu, serás abatidas até o inferno, pois o Pai Criador terá mais pena de Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que vós. Falta de fé é algo muito sério e temos que nos atentar a isso. Jesus disse aos fariseus e mestres da lei: se não creem em mim, creem nos milagres que eu faço. E mesmo assim, eles tinham um coração duro e apegado às riquezas e status e posições de honras deste mundo, e negaram a fé e sua salvação. Somos como Pedro, que um dia negou Jesus, mas se arrependeu e se voltou para ele com todo o coração, e resgatando almas da morte para a vida, chamando ao arrependimento e apontando na direção de Jesus, que é a nossa salvação. Como está a sua fé hoje? Está como a de Pedro, que mesmo com pouca fé andou sobre as águas? Ou como as dos fariseus que estavam presos na religião e nas coisas deste mundo? Ou pior, como Cafarnaum, que via todos os milagres de Jesus e não cria? Como está a sua fé hoje? Como uma pedra ou como uma palha que vai ser destruída pelo fogo? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz aos que dormem. Volte para Jesus, Ele é o único caminho, a verdade
e a vida. Se essa palavra mexeu, tocou em você e você gostou do conteúdo, compartilha esse vídeo com outras 7 pessoas, se inscreva no canal, siga, deixe o seu comentário e eu te vejo no próximo vídeo.